E bem-vindo aqui na TV Evangelizar, a rede católica da igreja, a mais uma experiência de encontro bíblico pela TV. Bem-vindo ao nosso Janela da Bíblia. Hoje nós vamos falar de histórias. Se você gosta de contar histórias aí na sua casa, bom, nós vamos falar de como Jesus contava histórias. Mas antes, você já sabe, eu tenho sempre um desafio para você. Vamos começar o nosso programa com a nossa pergunta bíblica. Qual destes não é uma das cores de um dos cavalos do Apocalipse? Verde, branca, vermelho ou amarelo? Bom, você já sabe, no final do programa a gente volta para responder essa dúvida, mas falando em dúvidas, vamos também responder uma dúvida do nosso telespectador. Quem escreve para nós hoje é Lucas, do Rio de Janeiro, que traz uma pergunta super interessante. Há fontes históricas sobre Jesus? Olha que importante isso, que difícil essa pergunta. Nós temos uma fonte histórica que é o Evangelho, mas os Evangelhos, eles não são uma biografia sobre Jesus. Eles apresentam para nós não uma história cronológica, querendo dizer exatamente o que aconteceu em cada parte da vida de Jesus. Os Evangelhos nos apresentam uma história da salvação. E é por isso que nós temos sim algumas fontes bíblicas, algumas fontes extra-bíblicas sobre a vida de Jesus. Não são muitas. São pequenas menções nos historiadores judeus e algumas também dentro do mundo romano que fazem referência ao homem que pregava ali na região, que pregou na Galileia, que pregou em Jerusalém. Também dizem que ele foi morto sobre Pôncio Pilatos, mas não trazem assim grandes informações. Por isso que nós temos não são fontes da historiografia cronológica, mas são essa interpretação guiada pelo Espírito Santo que cada uma das comunidades, os 4 evangelistas, junto com esses autores bíblicos, fazem da pessoa de Jesus. Certo? Dúvida respondida, agora nós vamos abrir a nossa primeira janela, que é a janela do estudo bíblico. Nosso estudo bíblico de hoje continua com o Evangelho de Marcos e nós vamos ver hoje uma passagem bonita em que Jesus fala em parábolas. Vamos conhecer. Marcos 4, capítulo 30 a 34. E dizia: com que compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando é semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Mas, quando é semeado, cresce e torna-se maior que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a tal ponto que as árvores do céu se abrigam à sua sombra. Passagem simples e bem conhecida de todos nós, né? O Evangelho de Marcos não é um evangelho grande de parábolas. Na verdade, o grande evangelho das parábolas é o Evangelho de Mateus. Mas Marcos também apresenta, ali no capítulo 4, algumas parábolas que comparam as realidades concretas com o reino de Deus. Usam realidades ali do cotidiano para apresentar para o leitor o reino de Deus. Nessa passagem, de maneira especial, nós temos algumas chaves de leitura para compreender o texto bíblico. Vamos ver qual é a primeira? A primeira delas, as parábolas em Marcos. Por que Jesus fala em parábolas? Na verdade, minha gente, o mundo judaico ele é um mundo alegórico, é um mundo das comparações. Por isso é muito comum que os sábios judeus ensinem a partir das parábolas, a partir das comparações. Agora, as parábolas de Jesus são interessantes. Elas usam aquilo que é concreto, aquilo que é visível, o fermento na massa, a pérola, a rede, o baú do tesouro, coisas muito concretas do cotidiano que qualquer pessoa vê. Jesus, por exemplo, quando saía da sua casa, via no pátio comum que as casas construídas em forma de círculo tinham, as mulheres costurando. As mulheres, por exemplo, pegavam um pano velho e precisavam remendar ele. Pode, por acaso, pegar um pano novo, cortar ele para remendar um trapinho velho? Impossível, os dois vão se estragar. Então Jesus, olhando para essas realidades, compreende aquilo que vem do humano e a partir daí ressignifica. Jesus, por exemplo, olha para os pássaros no céu e fala, bom, eles caminham, voam no céu, são livres e ninguém cuida deles. Claro, é Deus quem cuida deles. Será que Deus não iria cuidar então de nós, que somos filhos, não somos simples animais na criação? Então Jesus olha para a vida, mas olha para a vida com óculos do coração, com óculos divino. Está aí a beleza das parábolas em Marcos. A nossa segunda chave de leitura de hoje é essa, o reino escondido. Bom, vocês já viram nessa parábola que o reino dos céus ele está escondido, ele não é visível assim, rapidamente. Isso é muito bem explicado quando o Evangelho de Marcos foi escrito. Olha que interessante. Marcos escreve perto do ano 60 ou 65, segundo a maioria dos autores,
E nesse momento específico da história dos discípulos da primeira comunidade cristã, se passava por grandes perseguições. E por isso não era assim, o cristianismo também não era grande, gigante, eram grupos pequenos que estavam ali espalhados nas primeiras comunidades. Então, o que eles tinham que ser para aquele povo concreto? Uma única coisa, o fermento no meio da massa, para fazer ela crescer desde dentro. A semente de mostarda pequenininha, jogada na terra, para que depois ela pudesse crescer sem que ninguém percebesse. Nem percebiam que os cristãos estavam ali, mas o reino de Deus crescia, se desenvolvia e ia além. Bonito, né? Nós temos mais chaves de leitura. Terceira delas, chegar mais perto do céu. Essa é a ideia. Quando o grão de mostarda cresce, se torna uma grande árvore, ela vai se aproximando do céu. Da mesma forma, nós também, quando permitimos que o reino de Deus cresça em nós, nós também permitimos que o nosso coração seja elevado e chegue um pouquinho mais perto do céu. A passagem é bonita, né? E com isso, nós encerramos a nossa janela do estudo bíblico e vamos para a janela da vida. E falando da vida, Jesus ensinava em parábolas, então hoje eu trouxe para você uma pequena história, talvez você até já conheça, já se lembre, que fala um pouco daquilo que está escondido no coração do homem que Deus eleva e multiplica. Diz uma história que existiam 3 árvores que tinham sonhos. A primeira dessas árvores sonhava em ser um baú que guardasse um tesouro impressionante, que deixasse as pessoas de boca aberta quando vissem o seu conteúdo. A segunda árvore sonhava em ser um grande navio, tão grande, imperioso, majestoso, que levasse dentro de si reis, rainhas, príncipes, os chefes do momento, as grandes pessoas. E uma terceira árvore sonhava em ser colocada no topo de uma montanha, que fosse grande, estrondosa, de forma que todo aquele que passasse perto da montanha, ao olhar para cima, percebesse a grandeza, a beleza que ela tinha espalhada para que todos pudessem contemplar. E diz a história que um dia essas 3 árvores foram cortadas por lenhadores e você deve imaginar, elas estavam ansiosas para saber se o fim delas ia ser o tão sonhado baú, o tão sonhado navio, ou então a colocação dela como um monumento, um instrumento em algum lugar alto para que todos pudessem olhar. Veja só que interessante. A primeira delas foi cortada e fizeram um pequeno coxo para animais, para guardar comida, guardar coisas para animais. Claro, ela ficou super frustrada, com o coração doendo, né? A segunda árvore, que queria ser um grande navio, se transformou em um pequeno barquinho. Cabiam no máximo 15 pessoas, bem pequenininho, e foi jogada num riozinho, nem para o mar ela não foi. E a terceira árvore foi transformada simplesmente em 2 pedaços de madeira. Retos, aplainados, 2 pedaços de madeira. Agora, a primeira árvore, aquele pequeno coxo, de repente se deu conta que lá começaram a colocar um pouco de palha e deixaram um lugar aconchegante, e lá foi colocado o menino Jesus, o Salvador. E ela percebeu que dentro dela estava a salvação da humanidade. Um grande tesouro. A segunda árvore continha dentro de si um homem que estava dormindo e foi de repente acordado pelos seus discípulos que gritavam que o mar estava em fúria. E esse homem, com uma palavra, acalma o mar e mostra que ele era muito mais do que um simples homem, era de verdade o verdadeiro rei e príncipe desse mundo. E a terceira árvore, ela se dá conta que pregam ela em forma de cruz. Muito triste, ela não entende que em pouco ali seria pregado o grande Salvador, que entregaria a sua vida por todos, e com isso mostraria que a salvação e o perdão de Deus são gratuitos e distribuídos para a humanidade. Com essa pequena história, nós aprendemos que os nossos sonhos, quando são plantados em Deus, crescem dentro de nós sem que a gente menos perceba, porque é Deus quem guia a nossa história. E quando Deus guia a nossa história, o que a gente pode fazer é simplesmente confiar. Com isso, nós encerramos a nossa janela da vida e abrimos a nossa janela da curiosidade bíblica. Na nossa janela da curiosidade bíblica de hoje, nós vamos falar um pouquinho mais do terceiro céu. Você sabe, nós já estudamos um pouquinho do céu na Bíblia, mas é bem interessante porque a Bíblia ela traz um detalhe em uma passagem de Paulo que diz que ele visitou o terceiro céu. Para entender isso, nós precisamos antes entender a divisão do céu segundo a cabeça de um judeu.
O céu é formado por águas inferiores e águas superiores, como a própria Bíblia nos diz. Olha só. Assentaste a terra sobre suas bases, inabalável para sempre e eternamente. Cobriste-a como um abismo, como um manto, e as águas se postaram por cima das montanhas. Esse é o Salmo 104, no versículo 5 e o versículo 6. Então a terra é formada por um abismo, e em cima desse abismo estão as águas superiores e as águas inferiores estão abaixo, claro. As águas inferiores são os rios, os lagos, as fontes de água, os mananciais, e as águas superiores são a chuva, as nuvens e o granizo. Mais do que isso, acima das águas superiores, elas estão lá no terceiro céu, no firmamento, elas estão presas e seguras por uma abóbora celeste. Olha só, nessa imagem que eu separei para você. O mundo é formado por uma abóboda. Essa abóboda é como se fosse o teto do céu. E o teto do céu, ele tem os fiozinhos que ligam os astros, as estrelas, e acima dele nós temos ali, como aquela árvore que sobe lá para cima perto do céu, nós temos o terceiro céu. O segundo céu, o primeiro céu é do ar atmosférico, esse que a gente respira. O segundo céu é igual às águas superiores ali, dos astros, estrelas, nuvens, chuva. E o terceiro céu é aquilo que, olhando para cima, está além do que se vê, além da abóbora celeste. É justamente esse terceiro céu que Paulo visita, olha só. Em 2 Coríntios capítulo 12 diz o seguinte: é preciso gloriar-se? Por certo não convém. Todavia mencionarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, sim o seu corpo não sei. Se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis que não é lícito ao homem repetir. Olha só que interessante. Nós temos então o terceiro céu como, acima de tudo, lá é a morada de Deus, onde Deus habita. Por isso, quando você encontrar na Bíblia o terceiro céu, não é que o céu é dividido em partes, estágios, pisos, não. O terceiro céu é simplesmente a morada de Deus, onde Deus fica e acolhe o cheiro do incenso que sobe dos sacrifícios. Simples, né? Com isso nós encerramos a nossa janela Curiosidade Bíblica, mas antes eu quero responder junto com você ao nosso quiz bíblico de hoje. Qual destas não é uma das cores de um dos cavalos do Apocalipse? Verde, branca, vermelho ou amarelo? Se você respondeu amarelo, você acertou. Muito bom, tá conhecendo bem o Apocalipse. Um dia a gente vai estudar um pouquinho mais sobre ele, viu? E eu quero convidar você, se você tem qualquer dúvida bíblica, a escrever para nós no nosso e-mail daquele programa, Janela da Bíblia, que nós vamos juntos trabalhando o nosso encontro bíblico pela TV. E quero também desejar para você um ótimo dia, um ótimo estudo bíblico durante essa semana e juntos nós nos encontramos aqui mais e mais vezes no Janela da Bíblia, que é o nosso encontro bíblico pela TV. Fica com Deus, amigo. Até mais!